noite, amigos. Nós estamos iniciando agora a nossa live dessa noite. Eu convido você a permanecer comigo alguns minutinhos. Você vai ouvir coisa boa aqui hoje. Hoje nós estamos já no versículo 8 de Lucas 5, quando Jesus Cristo fez Pedro se prostrar aos pés dele e declarar que não queria que ele ficasse perto, não, que ele era um homem pecador. A obra que ele viu ali foi tão grande como ele nunca viu um pescador contar coisa igual. E para ele contar, o pessoal, tá, conversa de pescador, né? Você está me contando que então foi assim, mas foi exatamente. Ele ficou-se muito maravilhado e foi abençoado. E eu quero que você seja também. Se você está doente, de qualquer maneira, está participando conosco pelo Facebook, compartilhe com seus conhecidos, parentes e amigos, que Deus está fazendo um trabalho lindo. E eu tenho certeza que eu estou sendo usado por Ele para abençoar você. Hoje nós vamos falar então do versículo 8 de Lucas capítulo 4. Daqui a pouquinho eu vou chamar aqui o Carlos. Ô Carlos, dá uma saudação para o pessoal, por favor. Olá, missionário. Olá, amigos da live. Continuem ligados, porque eu tenho certeza que Deus vai fazer maravilhas. Tá bom, então deixa eu continuar com você. E nós vamos agora... Primeiro eu vou pedir para chamar um testemunho bonito lá da África do Sul. Ele está traduzido. E de onde eu tive um dia desse. Vamos ver o que aconteceu lá na África do Sul, em nome de Cristo. Lucille e o filho dela, Deiano, moram na cidade do Cabo, na África do Sul. Em setembro de 2018, o garoto começa a reclamar de fortes dores de cabeça. Nós tivemos uma consulta no dia 20 de setembro e o médico fez vários exames na cabeça dele. Fez uma ressonância magnética e depois de algumas horas me chamou para falar sobre os resultados. Ele disse que as notícias não eram boas, pois o exame tinha apontado um tumor na cabeça de Deiano. Então eu entrei em contato com a minha família para avisá-los, pois meu filho ia ter que ficar no hospital, ele seria internado. À noite, o médico veio até o quarto de Deiano para nos falar como seria o tratamento dali em diante. Ele disse que meu filho precisaria fazer uma cirurgia e que seria um procedimento longo de aproximadamente 8 horas. Ele também me falou que as chances de Deiano sobreviver à cirurgia eram de 50%. E que se ele sobrevivesse, ele teria sequelas permanentes. Toda noite eu conversava com o médico para saber atualizações. E ele dizia que meu neto poderia morrer a qualquer momento e pediu autorização da minha filha para o procedimento, mas ela estava com medo. Então eu falei para ela ficar calma, pois Deus iria curar o Deiano. Ela teria um filho saudável. Deus iria operar o milagre se confiássemos nele. Então autorizei a cirurgia. O médico disse que nós não podíamos esperar muito tempo, que talvez meu filho não resistisse por mais de 2 semanas. A cirurgia foi feita no dia 18 de outubro. Parecia que não ia terminar nunca. A sensação foi de que se passaram 10 anos, não 8 horas. Eu peguei as roupas do meu neto e levei até a igreja. Eu perguntei para o pastor Santos se ele poderia orar e ungir as roupas, e ele disse que sim. Então, sempre que eu ia à igreja, nós orávamos e o pastor ungia as roupas. Trouxeram uma criança, os médicos não davam muita esperança, ele estava com tumores na cabeça. O médico disse que meu filho ficaria na UTI. Depois disso, ele foi transferido para um quarto. Eu falava com ele, fazia perguntas, ele queria falar, mas não conseguia. As palavras saíam arrastadas. Após 2 semanas, o médico me disse que iria começar a fazer alguns exames para ver se meu filho conseguia mexer a mão e as pernas. Ele começou um tratamento de fisioterapia. Depois de um tempo, o médico disse que meu filho iria receber alta em 3 dias, que só era preciso fazer mais alguns exames. Mas no 3º dia, antes de dar alta, o médico decidiu fazer mais um teste
e acabou descobrindo que meu filho estava com meningite. Então, ser liberado do hospital não seria possível. Deiano fica mais uma semana internado e é liberado em ótimo estado. Ele só teria que retornar depois para fazer um último exame de ressonância magnética. Então nós retornamos e fizemos a ressonância magnética. O resultado mostrou que ainda havia um tumor na cabeça dele e seria necessário fazer outra cirurgia. Nós não conseguimos acreditar nisso. Depois disso, eu voltei à igreja, contei para o pastor que Deiano ainda estava com um tumor no cérebro. O pastor orou novamente. O médico ficou surpreso ao ver o resultado do exame. Ele disse: estranho, o tumor não está mais aqui, desapareceu. Crendo, determinando, usando o nome de Jesus. E graças a Deus, os tumores foram sumindo, desaparecendo. E hoje o Diano é uma criança normal, uma criança saudável como qualquer outra criança. Eu me senti muito feliz, muito grata a Deus por meu filho ter sido curado. Deus me deu meu filho de volta. E eu acredito em Deus. Eu sei que isso é verdade, pois Deus não comete erros. Quando Deus curou Deiano, Ele o curou completamente. Hoje está tudo bem, consegue brincar, correr, e o médico achou que isso não ia acontecer. Obrigada, Jesus, pelo meu milagre, pela minha vida. Eu estou muito feliz. Tchau! Deixa eu contar para você agora daquilo que Deus está fazendo, coisa linda. Então nós vimos que o Senhor Jesus emprestou o barco, pegou o barco emprestado do Pedro e depois, então, ao devolver o barco, ele devolveu com uma bênção. E diz assim a palavra: e quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Aí o Simão pensou: mas senhor, trabalho a noite inteira, não pegamos nada, mas o senhor manda, eu vou fazer isso. E fez. Aí depois o que aconteceu? Foi uma tão grande quantidade de peixe que caiu na rede que o barco estava para romper. E eles então mostraram que tinham companheiros e que eram pessoas não gananciosas. Chamaram os colegas para vir, já que foi tanto peixe, partia para os dois. Um ia ficar com o barco vazio e o Pedro ia ficar com peixe que todo mundo ia querer comprar, porque é o peixe que Jesus multiplicou e tal, mas isso não era muito direito, né? Aí eles foram e chamaram os colegas dele e vieram, e está aqui no versículo 7. E eles encheram ambos os barcos quase a pique. Hoje o versículo é o 8, que diz assim: e vendo isso, Simão Pedro, olha, o coração dele compungiu-se. Rapaz, isso é milagre. Nunca ouvi falar de coisa parecida. Tá certo que tem dia eu pego meia dúzia de peixe grande e fico feliz. Mas o barco está cheio, quase na pique, cheio de tantos peixes. E eu tenho que levar esse barco para a margem. Mas por quê? O motor quebrou? Não tinha motor, era marco a vela ou então a remo mesmo. Tinha que remar para chegar lá. E eles então foram trazendo, e vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, significa se humilhou, reconhecendo a soberania dele, o que ele fez por ele, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Às vezes, irmãos, a obra é tão grande que nós também temos vontade de fazer coisa semelhante. Deus, eu não estou aguentando, a coisa foi muito grande. Vem abençoar e Deus vai abençoar. Hoje Ele quer lhe abençoar. Hoje o Senhor quer encher a sua vida de boas coisas e vai transformar a sua vida se você crer. Eu acredito nisso. Se você acredita, diga a mim aí, parta firme. Eu vou vencer em nome de Cristo e Deus vai lhe dar a vitória para a glória do Senhor. Ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Eu não tenho condição de ficar com o Senhor é santo. O Senhor é Deus. O Senhor fez maravilhas aqui agora. O que você conhece de Jesus? O que os outros contam? Ou você já teve uma experiência com Ele? Eu gostaria de saber a sua experiência. Há muitas pessoas que moram em países onde o Evangelho é minoria, que têm tido encontro com Jesus.
sonhado com ele. E ele não salvou de cara, não. Ele disse, olha, você vai para a igreja que lá você vai ser salvo. E a pessoa veio contando, eu estou tremendo aqui, porque afinal de contas isso aconteceu comigo. E acontece mesmo. Tudo quem faz é o Senhor Jesus. Ele quer me abençoar. Disso eu não tenho dúvida alguma. Ao contrário, eu creio que Ele quer abençoar você. Que Ele quer fazer de você uma pessoa muito vitoriosa. E a partir de então, meu irmão, não terá limites para a sua vida. Tudo que você quiser, tudo que você reivindicar, tudo que você determinar em nome de Cristo, lhe será feito. Você será essa pessoa abençoada. O versículo seguinte, que não é o da mensagem de hoje, diz assim, pois o espanto se apoderou dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. Essa pesca mudou a situação deles. Essa pesca muda a sua situação. Essa ação de Jesus, porque primeiro ele mandou eles pescarem. E eles pegaram um peixe grande, coisa que não é comum num barco a remo acontecer isso. Mas é tanto peixe nas redes que o barco de Pedro encheu quase a pique. O outro que chamaram também quase foi a pique. Eu não sei se eles foram ali nadando, não sei o que eles fizeram, mas a coisa foi séria. Prepare-se para ter um encontro com Deus, que Ele vai mudar a sua vida para melhor. Vai transformá-lo em nome de Jesus e você será essa pessoa que Deus terá o maior prazer em falar com você, em lhe abençoar. Pois que o espanto se apoderou dele e de todos que com ele estavam por causa da pesca que haviam feito. Mas pesca é uma coisa normal, mas não a pesca dessa, que parece que você escolheu os melhores peixes do mar. Olha, Jesus, quando Ele põe o olho, quando Ele toca nos peixes, os mais cobiçados aparecem para cair no seu anzol, para cair na sua rede. E é só você segurar que Deus vai abençoar. E isso é muito lindo. Tem aqui o Carlos, que já deu a saudação. Ô Carlos, você tem testemunho do Paquistão hoje, é isso? Vários missionários. Jesus está fazendo um reboliço lá no Paquistão. São vários irmãos aqui compartilhando com a gente. É verdade, eu estou lá na televisão todo dia de 7 às 8 da noite. E o que tem de gente me assistindo lá não é brincadeira. Breve, nós temos que marcar uma campanha no Paquistão para levar o Evangelho de Cristo e ver Deus operar. Ô Carlos, leia para nós um desses testemunhos do Paquistão. Aqui é uma irmã, ela pede a gentileza de não identificá-la. Ela sentia muitas dores nas pernas, então pediu oração ao missionário. Graças a Deus, as dores sumiram. Ela também tratava de pedras nos rins há 3 anos e foi curada também. E ela agradece a Deus pelas curas. Olá, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Gostaria de agradecer a Deus pelo testemunho que contarei. Eu fiz um pedido de oração pela minha perna, pois sentia muita dor. E depois das suas orações, as dores foram embora. Também gostaria de contar-lhes que eu fui curada de uma pedra no rim. Os médicos ficaram impressionados porque eles me tratam há 3 anos e a medicina nunca resolveu esse problema. Eu e o meu marido agradecemos pelas orações, pelo meu rim e pela minha perna. Muito obrigada. Olha, só temos coisas lindas a falar também, nós agradecemos por tudo que Ele faz. Saiba que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Aquilo que Ele fez há 2000 anos, quando esteve aqui presente, Ele fez durante o século e faz hoje. É se revelar às pessoas a ponto de elas se converterem. E eu vou estar lá em Paraná, daqui uns dias com vocês, Paraná não, lá nessas campanhas abençoadas, eu também vou ao Paraná. Que essa pessoa ela veio do Paraná, dessa que foi da África do Sul, do testemunho. E Deus então abençoou. Mas vamos ao Paquistão agora de novo. Agora, um irmão compartilhando aqui, esse caso é bem curioso, missionário. Ele se casou com uma mulher muçulmana e ela brigava com ele para ele deixar a Cristo. Ele não aceitou, então ela se divorciou dele, ela abandonou o casamento. Depois disso, ele conheceu uma moça cristã, se casou com ela e vive um lar feliz.
Olá, não posso dizer meu nome porque eu sou de um país bastante extremista, mas hoje quero dar meu testemunho. Eu me casei com uma moça muçulmana. Depois de um tempo, minha esposa começou a brigar comigo todos os dias, me forçando a aceitar o islamismo e abandonar a Jesus. Eu recusei o islamismo, pois eu não queria abandonar o meu Deus. E então, ela se divorciou de mim. Eu entrei na página do missionário e fiz um pedido de oração. E graças a Deus, ele colocou uma moça cristã em meu caminho. E pela graça de Deus, nos casamos. E hoje temos uma família que ama Cristo. Louvo a Deus e peço que Ele te abençoe, missionário. Obrigado. É bom que ele também ore por aquela para ela se converter, que é uma vida que precisa da salvação em Cristo para ela poder alcançar a glória. E assim, eu não prego contra a religião de ninguém, mas eu prego a palavra de Deus. E a Bíblia oferece uma coisa muito mais que religião para você, a salvação eterna, em que você vai ser abençoado. Vamos agora fazer oração com um copo d'água. Há poucos minutos eu peguei, mas não era hora da oração agora. Pega o seu copo, curve a cabeça, fecha os olhos e eu oro agora, Pai. O Senhor prometeu abençoar a nossa água e o nosso pão. Aqui tens uma oportunidade. Põe a tua virtude nessa água agora. Essa pessoa vai beber e vai ser curada para a tua glória. Eu disse curada, Pai. Diga obrigado, Jesus. Beba agora. Agora eu vou mandar o seu mal embora. Como ministro do Evangelho, eu repreendo todos os males que estão na sua vida, desde o alto da cabeça até a planta dos pés. E eu ordeno que saiam, que vão embora, que desapareçam. Você não pode de modo algum continuar oprimindo essa vida. Está repreendido todo mal, todo sofrimento. Abandone essa pessoa para jamais voltar. Eu te expulso agora. Vai embora dor, vai embora caroços, vão embora agora tudo que não presta, que está nesse corpo. Mal que está alojado no corpo dessa pessoa com hemorroidas inflamadas, sai agora. Que está alojado em qualquer lugar das irmãs também, saiam agora. Vai saindo as criancinhas também, de todas as pessoas, vão embora em nome de Jesus. E você levanta as mãos e diz, obrigado, Jesus, eu tenho a bênção é sua e glória a Deus por isso. Deixa eu falar com você agora, que eu vou pedir para colocar para nós, os pastores que nós temos. Não, eu vou deixar para daqui a pouquinho na hora de beber água. Agora já bebemos, já oramos. Nós vamos agora, em nome de Cristo, ver mais um testemunho desse que o pastor Carlos tem para nós. Por favor, Carlos. Missionária, que é uma mãe, ela conta que a filha caiu do terraço. Ela ficou muito preocupada e pediu orações ao missionário. Para a glória de Deus, a filhinha ficou muito bem. Olá, missionário. Por favor, ore por minha filha. Ela caiu do terraço. Graças a Deus, ela está melhorando. Muito obrigada pelas orações. Estou muito feliz. Tem gente que às vezes não vigia, né? Cai do terraço, o que vou fazer? Não vai ver? Vai, não fala isso não. Vamos orar, vamos clamar a Deus. Eu acredito o seguinte, que enquanto houver fôlego, há esperança. Não tem esse negócio, mas não tem jeito, não tem. É que a fé não atingiu aquilo ali. Porque se nós podemos orar e ressuscitar um morto, nós não podemos mandar um mal de um moribundo, uma pessoa que está para morrer embora, vai sair e nós vamos louvar a Deus com isso. É o que eu quero que aconteça com você agora, que você seja essa pessoa abençoada para que você possa contar para nós. Valeu a pena, Deus me abençoou. Tem mais testemunho aí, Carlos? Temos, missionário. Uma irmã paquistanesa, ela foi atropelada por uma moto e não estava conseguindo andar. O médico disse que ela teria que passar por uma cirurgia, mas ela rejeitou essa informação dentro dela, ela não aceitou e pediu oração na página do missionário. E ela se recuperou bem, não fez cirurgia e não ficou com sequelas. Olá, missionário. Eu estava voltando para casa depois do trabalho quando uma motocicleta me atropelou. O médico me disse que eu tinha que operar, mas eu não queria isso. Meu irmão tinha que me levar ao banheiro, pois eu não conseguia andar sozinha. Então eu escrevi em sua página no Facebook para que orassem por mim. Graças a Deus, depois de suas orações, eu fui curada e hoje posso andar. Glória a Deus e louvado seja Jesus. Muito obrigada pelas orações, missionário. Que Deus abençoe muito sua vida e seu ministério. Amém.
Vê, né? Agora, às vezes a gente pensa assim, por que uma pessoa toma uma atitude dessa? É melhor levar no hospital do governo, pedir para operar, mas se a pessoa sentiu no coração. Mas tem que saber se realmente ela crê, porque às vezes ela quer, mas não crê. Eu já vi pessoa, no desespero, a mãe morrendo, dizer para o médico, o senhor não curou, mas Deus vai curar agora. E começou a orar, sem base alguma. Se fosse uma pessoa experimentada na palavra de Deus, a fazer oração e Deus responder, teria sido muito mais fácil. Mas Deus está fazendo a obra em nome de Jesus. Vamos ver agora, então, o que nós temos aqui para você. É aquele testemunho, de novo, o primeiro que eu usei aqui hoje, que é lá da África do Sul, Deyano. Ele vai ser traduzido, a conversa é lá, e Deus então fez a obra e o tumor desapareceu. Por favor, maestro. Lucille e o filho dela, Deyano, moram na cidade do Cabo, na África do Sul. Em setembro de 2018, o garoto começa a reclamar de fortes dores de cabeça. Nós tivemos uma consulta no dia 20 de setembro e o médico fez vários exames na cabeça dele. Fez uma ressonância magnética e depois de algumas horas me chamou para falar sobre os resultados. Ele disse que as notícias não eram boas, pois o exame tinha apontado um tumor na cabeça de Deyano. Então eu entrei em contato com a minha família para avisá-los, pois meu filho ia ter que ficar no hospital, ele seria internado. À noite, um médico veio até o quarto de Deyano para nos falar como seria o tratamento dali em diante. Ele disse que meu filho precisaria fazer uma cirurgia e que seria um procedimento longo de aproximadamente 8 horas. Ele também me falou que as chances de Deyano sobreviver à cirurgia eram de 50%. E que se ele sobrevivesse, ele teria sequelas permanentes. Toda noite eu conversava com o médico para saber atualizações. E ele dizia que meu neto poderia morrer a qualquer momento e pediu autorização da minha filha para o procedimento, mas ela estava com medo. Então eu falei para ela ficar calma, pois Deus iria curar o Deyano. Ela teria um filho saudável. Deus iria operar o milagre se confiássemos nele. Então autorizei a cirurgia. O médico disse que nós não podíamos esperar muito tempo, que talvez meu filho não resistisse por mais de 2 semanas. A cirurgia foi feita no dia 18 de outubro. Parecia que não ia terminar nunca. A sensação foi de que se passaram 10 anos, não 8 horas. Eu peguei as roupas do meu neto e levei até a igreja. Eu perguntei para o pastor Santos se ele poderia orar e ungir as roupas, e ele disse que sim. Então, sempre que eu ia à igreja, nós orávamos e o pastor ungia as roupas. Trouxeram uma criança, os médicos não davam muita esperança, ele estava com tumores na cabeça. O médico disse que meu filho ficaria na UTI. Depois disso, ele foi transferido para um quarto. Eu falava com ele, fazia perguntas, ele queria falar, mas não conseguia. As palavras saíam arrastadas. Após 2 semanas, o médico me disse que iria começar a fazer alguns exames para ver se meu filho conseguia mexer a mão e as pernas. Ele começou um tratamento de fisioterapia. Depois de um tempo, o médico disse que meu filho iria receber alta em 3 dias, que só era preciso fazer mais alguns exames. Mas no 3º dia, antes de dar alta, o médico decidiu fazer mais um teste e acabou descobrindo que meu filho estava com meningite. Então, ser liberado do hospital não seria possível. Deyano fica mais 1 semana internado e é liberado em ótimo estado. Ele só teria que retornar depois para fazer um último exame de ressonância magnética. Então, nós retornamos e fizemos a ressonância magnética. O resultado mostrou que ainda havia um tumor na cabeça dele. E seria necessário fazer outra cirurgia. Nós não conseguimos acreditar nisso. Depois disso, eu voltei à igreja, contei para o pastor que Deyano ainda estava com um tumor no cérebro.
o pastor orou novamente. O médico ficou surpreso ao ver o resultado do exame. Ele disse: estranho, o tumor não está mais aqui, desapareceu. Crendo, determinando, usando o nome de Jesus. E graças a Deus, os tumores foram sumindo, desaparecendo. E hoje o Diano é uma criança normal, uma criança saudável, como qualquer outra criança. Eu me senti muito feliz, muito grata a Deus por meu filho ter sido curado. Deus me deu meu filho de volta. E eu acredito em Deus. Eu sei que isso é verdade, pois Deus não comete erros. Quando Deus curou Deiano, Ele o curou completamente. Hoje está tudo bem, consegue brincar, correr, e o médico achou que isso não ia acontecer. Obrigada, Jesus, pelo meu milagre. Pela minha vida, eu estou muito feliz. Tchau! Deixa eu falar com você agora. Agora eu vou chamar o representante. Daqui a pouco eu bebo água para vocês já começarem a mandar os testemunhos e também fazer pedido de oração. E quando assim, o meu pessoal vai colocar assim, não, mas não dá. Cada nação é uma coisa diferente, vai misturar. Então tem que ser, como é que eu chamo agora dentro desse quadro aqui. Então vamos aos meus representantes, em nome de Cristo. Anote o nome dele, o WhatsApp dele para você mandar o testemunho ou pedir de oração. Missionário, estamos aqui novamente, que bênção. Sempre falar um pouquinho aqui de Madureira ou do Rio de Janeiro, uma totalidade. O pastor Maico tem visto, né, muitos milagres, muitas pessoas sendo abençoadas, as pessoas contando os mais variados testemunhos. Eu já vi tanta coisa acontecendo. Teve uma ocasião que eu fiz a oração de uma pessoa que tinha 2% de visão em cada olho. Ela não enxergava, né? É cega, né? Praticamente, né? 2% de visão não é nada, né? E ela enxergava tudo com borrão e tal. E eu fiz a oração. E essa pessoa, eu disse para ela assim, ó, você pode enxergar, disse, mas eu não estou curado. Eu não enxerguei nada. Aí eu peguei e disse assim, lê minha Bíblia, era uma Bíblia Plenitude que eu tinha de estudo, letra bem pequenininha, miudinha. E eu disse, dá uma olhadinha aqui. Aí a pessoa nem fez força, né? Ela pegou e botou o olho assim, eu vou mostrar pra você, ela fez assim, ó. Eu não estou enxergando. Eu disse, lê de novo. Aí ela pegou e abaixou assim, não estou enxergando. Eu disse, vai de novo. Aí ela me olhou assim, ela virou a cabeça, porque ela não enxerga, né? Ela pegou e fez assim de novo com a cabeça. Quando ela fez assim com a cabeça, eu segurei. Eu segurei a cabeça dela e disse assim, ó, tu vai ler agora em nome de Jesus. E esse senhor falou assim, ó, o que o senhor está fazendo comigo, senhor? O que o senhor está fazendo comigo, senhor? Eu falei, lê agora em nome de Jesus. Que isso? Que isso, para? E eu disse, vai ler agora em nome de Jesus. E aí ele botou assim, sabe, eu acho que ele ficou com medo, né? E aí daqui a pouco ele disse, eu tô lendo. Aí eu não sabia se era verdade ou ele queria sair, né? Aí eu soltei a cabeça, aí ele ficou com a cabeça parada. Ele começou a fazer assim, ele começou a ler, ele folheou a Bíblia, começou a ler, ele começou a enxergar na minha frente. Foi lindo, lindo, lindo esse dia. Ele olhou pra minha cara e fez assim, ó. Ele olhou para a igreja, ele parecia uma pessoa assim, sabe, porque ele tinha perdido a visão, ele só tinha 2% de visão em cada olho. Então ele tinha uma doença que foi degenerando e ela ficou só com 2%. E Jesus curou ele. Assim vai acontecer com você também, aqui em Madureira, na Praça Armando Cruz, 120, no Shopping Tem Tudo. Um forte abraço, que Deus te abençoe, eu te aguardo. Agora somos prontos para fazer a oração copo da água para poder abençoar você. Aqui está a água que eu tenho aqui no copo. Dentro dessa água, eu vou pedir a Deus para colocar a virtude dele. Acredite que ele vai fazer isso. Então eu oro dizendo, Pai, eu suplico por essa água que essa pessoa vai beber depois. Ou alguém vai beber. Pai, pode ser o caso mais impossível. Os impossíveis para o homem são possíveis para Deus. Toma agora, abençoa, Pai. Deixa, ó Deus, que essa pessoa seja iluminada por dentro para poder o exterior ficar todo luminoso. Em nome de Jesus. Beba agora. Agora, meu amigo, minha irmãzinha, eu vou mandar o mal embora seu agora, todo o mal que está na sua vida. Eu digo, Pai, diante de Ti eu vou usar a autoridade que Jesus me deu. Está tudo amarrado, eu digo, sai agora, solta esta pessoa, vai embora. Uma está lá no hospital desenganada, pois eu te mando, sai de lá agora, em nome de Jesus. E você levanta os braços e diz, Deus, muito obrigado, eu creio, a bênção está com você agora. Deus abençoe em nome de Cristo e voltemos agora. Bom, está terminando. Simplesmente
Deus abençoe, boa noite. É de segunda a sábado, 9 da noite, aqui no Facebook e também no YouTube. Deus abençoe para a glória do Senhor. Amém.